Olá, boa noite. Boa noite. Apresentado no Vaticano, livro com discursos de moderadores das associações e novos movimentos. A guerra na Ucrânia é cruel e precisa parar. Palavras do secretário de Estado no Vaticano que diz ser possível encontrar soluções para o conflito e alcançar a paz. Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina, diesel e gás de cozinha. Aviões da FAB com brasileiros que estavam na Ucrânia chegam a Brasília. Capital Paulista oferece vagas para migrantes e refugiados, além de equipe técnica que pode auxiliar na geração de renda. Novas regras para o telemarketing. Prestadoras de telefonia móvel terão que facilitar a identificação pelos consumidores. Março Amarelo. Endometriose é tema da campanha para conscientizar a população. Apresentado no Vaticano, livro com os discursos do encontro das associações e novos movimentos. Nele está o decreto que define, entre outras coisas, a duração dos mandatos dos moderadores. O pequeno livro tem um conteúdo precioso apresentado aos moderadores de associações privadas de fiéis, também conhecidas como movimentos laicais, e novas comunidades, durante um encontro no Vaticano em setembro. Os textos explicam o decreto assinado pelo Papa Francisco e que define novas regras para os governos dessas comunidades, como a redução do tempo do mandato. Durante a coletiva de apresentação do livro, o cardeal Farrell, o prefeito do dicastério para os leigos, recordou algumas passagens da mensagem do Papa Francisco, em particular no que diz respeito à verdadeira missão eclesial que desempenham as associações e movimentos de viver e fazer frutificar aqueles carismas que o Espírito Santo, através dos fundadores, confiou a todos os membros. Quando os mandatos não têm prazo para encerrar, é possível que, com o tempo, os moderadores possam abusar do poder. E, como diz o Papa, esta é uma tentação que podemos ajudar a evitar. A mão de Deus, a inspiração do Espírito Santo existe e está no movimento, em todos os membros, e não apenas na ideia de uma só pessoa. O decreto foi promulgado pelo Dicastério dos Leigos, Família e Vida em junho do ano passado e tem forma de lei, já que foi aprovado pelo Pontífice. O principal objetivo do documento é promover uma rotatividade saudável nos cargos de governo, para que a autoridade seja exercida com um autêntico serviço e em comunhão eclesial. Durante a coletiva, Margarete, que é presidente dos Focolares, comentou o novo documento e o livro como meios eficazes de viver a unidade com a Igreja. Este documento pode até partir de situações de abuso de poder, mas foi feito, acima de tudo, para nos ajudar a descobrir ainda mais que o carisma é um dom e que a Igreja está nos acompanhando como mãe, para podermos realizar sempre mais este dom, junto em comunhão com a Igreja. Para nós é uma graça receber este documento e agora mais conhecê-lo e atualizá-lo. Farlo conoscere e atualizzarlo. A subsecretária para os fiéis leigos, Linda Ghisoni, insistiu na importância do investimento na formação dos membros das associações, para que possam revelar melhor as capacidades pessoais que os tornam aptos a assumir responsabilidades de diversos tipos, em especial as relativas à condução da própria associação a qual pertencem. Este decreto quer promover a eclesialidade de cada grupo, evitando assim o autorreferencialismo, que é sempre um risco presente, até mesmo na formação. O risco é cair em uma formação fechada em si, interna, e é claro que o patrimônio do carisma deve ser estudado e transmitido, mas é também verdade que esta formação deve ter o respiro eclesial, que dê o sentido de pertença à Igreja Católica e também o sentido da missão para um mundo que nos espera para receber o anúncio do Evangelho. E isso se faz através de uma profecia que se vive não sendo autorreferencial, mas se sentindo parte da Igreja Católica. Uma pertenenza così cattolica. O secretário de Estado do Vaticano se pronunciou hoje sobre a situação na Ucrânia e disse que é cada vez mais urgente o andamento das negociações para encontrar soluções nos conflitos. Pietro Parolin ressaltou que os ataques são inaceitáveis, cruéis e que espera um posicionamento russo.
Em seu discurso durante um evento na Fraterna Domus de Sacrofano, aqui em Roma, o cardeal Pietro Parolin afirmou que a Santa Sé está disposta a fazer tudo para parar a guerra, que este conflito deve ser interrompido o quanto antes. Segundo ele, há sempre uma solução. O cardeal reiterou o papel de mediação da Santa Sé e deixou evidente que a intenção não é interferir nas outras tentativas em andamento. O secretário de Estado do Papa Francisco acrescentou que tudo deve ser feito para parar a guerra, que não parece estar terminando. E, em vez disso, mostra-se uma face cada vez mais cruel, como demonstram os últimos bombardeios. Parolin afirmou ainda que é essencial um cessar-fogo para iniciar as negociações e, assim, encontrar as soluções devidas. Segundo ele, se realmente quisermos alcançar o objetivo da paz, isso só será possível se houver boa vontade e acordo entre as partes. O chanceler do Vaticano comentou que o ataque aéreo russo que destruiu a maternidade e enfermarias pediátricas em Mariupol é algo inaceitável e disse que enxerga o espaço para negociação limitado, mas espera uma posição e maior abertura para o início das tratativas. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias. Terminou sem progresso a reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e da Rússia nesta quinta-feira. Foi a primeira vez que autoridades do alto escalão dos países se reuniram. O encontro aconteceu na Turquia. Em pronunciamento à imprensa, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, disse que não houve acordo para um cessar-fogo de 24 horas para resolver as questões humanitárias mais urgentes. Frisou que no lado russo há outros tomadores de decisão nesse ponto. Questionado por jornalistas, o ministro russo explicou quais medidas estão sendo tomadas pelos militares no local para facilitar o destino de civis que são reféns. Lavrov voltou a falar sobre a aproximação da Ucrânia e a OTAN. Nós não queremos a militarização da Ucrânia, queremos que a Ucrânia seja neutra, disse. O chanceler russo acrescentou que o presidente Vladimir Putin não seria contrário a uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desde que fosse para discutir questões específicas. Líderes da Alemanha e França exigiram cessar-fogo imediato na Ucrânia, durante telefonema para Vladimir Putin. O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente francês Emmanuel Macron também insistiram que qualquer solução deve ser negociada entre Rússia e Ucrânia. O arcebispo greco-católico de Kiev fez hoje um forte apelo pelo fim dos combates. Desde os tempos do nazismo, desde os tempos da repressão de Stalin, a Ucrânia não via tais valas comuns, ou sepulturas de pessoas enterradas sem o devido respeito, sem sequer uma oração cristã. O primaz da Igreja Greco-Católica pediu para que em todas as igrejas sejam rezadas missas e feitas orações por essas almas. E agora vamos chamar Ronaldo da Silva, que traz informação sobre brasileiros e alguns estrangeiros que deixaram a Ucrânia e desembarcaram hoje em Brasília. Boa noite, Ronaldo. Olá, Reinaldo César. Sim, muito boa noite. E boa noite a você de todo o Brasil que nos acompanha. Repatriados por conta da guerra na Ucrânia, um grupo de brasileiros e estrangeiros, depois de dias de espera, desembarcaram hoje no Brasil. Uma cerimônia de recepção marcou o momento da chegada da aeronave na base aérea de Brasília. Ao todo, foram 68 pessoas repatriadas. Os aviões da Força Aérea Brasileira saíram de Varsóvia, na Polônia, às 4 horas da tarde de ontem, horário de Brasília, e fizeram escala em Lisboa, Portugal, Cabo Verde, na África, e em Recife, Pernambuco, rumo ao destino final. 12h30, os 2 aviões da Força Aérea Brasileira pousaram aqui na base aérea de Brasília. Além dos 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, pousou também aqui o sentimento de alívio por já estarem em território nacional e livres do perigo da guerra na Ucrânia. 3 anos já em Kiev, 3 anos. E vivia na Rússia anteriormente também. Eu quero meu diploma e poder seguir uma vida normal e tranquila, sem nenhum tipo de atrito. Uma cerimônia de recepção foi realizada após o desembarque com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que acompanhou a operação em Varsóvia,
e demais autoridades. Os brasileiros foram resgatados na Ucrânia com o auxílio da Embaixada do Brasil em Kiev e do seu escritório de apoio em Lviv. A Operação Repatriação, uma ação interministerial, começou com a decolagem da aeronave KC-390 na segunda-feira, com destino a Varsóvia, transportando mais de 11 toneladas de donativos destinados à população da região de conflito. E finalizou com êxito nesta quinta-feira, trazendo ao Brasil, em segurança, os repatriados. E olha, a gente volta daqui a pouquinho falando sobre o novo aumento no preço dos combustíveis. Anualmente, autoridades policiais apreendem centenas de bens móveis e imóveis sob apropriação do tráfico de drogas. A partir de agora, os bens apreendidos poderão ser encaminhados a comunidades terapêuticas. Este imóvel fica em uma região tradicional de Belo Horizonte e pertencia ao tráfico. Agora tem um novo dono, a Fazenda Renascer. Sua missão, cuidar de dependentes químicos que tentam reescrever sua história. Você tem que trabalhar os fatores que levaram a pessoa à droga, as consequências que a droga trouxe e o pós-tratamento, que é a reinserção social. E essa doação, ela vem também para que a pessoa que passar pela instituição possa ficar nessa casa para fazer curso profissionalizante e ser encaminhado para o mercado de trabalho, acompanhado pela equipe técnica da Fazenda Renascer. É a primeira vez no Brasil que um bem apreendido do tráfico de drogas é destinado a uma comunidade terapêutica, mas não será a única. A partir de agora, essas doações podem acontecer a instituições que realizam esse tipo de trabalho. A possibilidade de começarmos a pegar esses bens apreendidos com narcotráfico e doar para entidades que trabalham na prevenção ao uso de drogas e também na recuperação de pessoas com dependência química, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas. Novidade que é comemorada por representantes dessas instituições, reunidos no Fórum Estadual de Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais. Esses materiais que são apreendidos do tráfico, eles têm que ter uma nova direção. E assim, um novo rumo deles que seja revertido para as instituições que estão recuperando e salvando os nossos jovens. O Brasil tem mais de 2.000 comunidades terapêuticas. Com a nova portaria do Ministério da Cidadania, todas podem solicitar veículos e imóveis que antes pertenciam ao tráfico. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem publicado no seu site uma lista dos imóveis que estão à disposição para doação e também uma lista de veículos que também estão à disposição para as entidades se requererem. E a solicitação, o pleito deve ser feito ao Ministério da Cidadania. Frutos de uma realidade contrária à vida, que a partir de agora se transformam em sementes de esperança para instituições e famílias. São boas ações que ajudam a multiplicar o bem. A obra Canção Nova, que é mantida por sócios, amigos e benfeitores que fazem toda a diferença na vida de tanta gente. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas como você. Nós estamos com 32% da nossa meta da campanha do mês de março e eu convido você a multiplicar o bem. Acesse clube.cançãonova.com, se torne um sócio evangelizador da Canção Nova e faça a sua doação. Obrigada pela sua contribuição. Gerar a própria energia, fugir dos altos preços e zelar pelo meio ambiente. São algumas das características da energia solar que tem crescido no Brasil a partir da produção e instalação de usinas fotovoltaicas. Essas tecnologias também se tornam realidade na Canção Nova. A insegurança hídrica brasileira tem exigido a busca por novos caminhos na geração de energia. Um deles são os projetos fotovoltaicos que ganham cada vez mais espaço na vida das pessoas. Realidade que a Canção Nova também começa a experimentar. Uma usina solar tem sido projetada dentro de suas instalações. A opção vai captar o calor do sol e transformá-lo em energia elétrica através de placas fotovoltaicas. A primeira unidade que está sendo beneficiada é a mineradora. Então, uma parte será
aproveitada de consumo na produção da água mineral, que isso vai agregar muito valor na água, né? A gente consegue até um selo de energia, que é muito importante para a água, o custo da água cai, né? E o restante que for produzido nós iremos subdividir entre as outras unidades, diminuindo o custo. A Canção Nova vai produzir cerca de 1/3 de sua energia a partir do meio deste ano. O projeto fotovoltaico vai beneficiar 6 instalações existentes em Cachoeira Paulista, aqui no interior de São Paulo. Mais economia, baixo impacto ambiental e um projeto de vida útil de pelo menos 25 anos. Segundo a Associação Brasileira do Setor, a fonte solar superou a energia produzida na usina hidrelétrica de Itaipu. O número que mostra a grande adesão popular é resultado da soma de geração de energia das usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Canção Nova antes estava no cativo, pagava um valor altíssimo, a gente conseguiu migrar com o tempo para o Mercado Livre, a gente já teve uma adesão muito boa de valores, de economia de energia, e agora com essa crise hídrica aumentando no país, a gente se viu mais ainda necessário fazer essa implementação da energia solar, que ela vai nos trazer aí futuramente até uma independência, se Deus quiser, de todo esse sistema. É a Canção Nova investindo através do projeto Dai-me Almas em questões de sustentabilidade, olha que coisa boa, e independência, se possível, de energia elétrica. O verão trouxe bastante chuva para o Sudeste. O verão trouxe bastante chuva para o Sudeste e ele agora vai se despedindo. E agora no dia 20 de março vai começar uma nova estação. É as boas-vindas ao outono, que vai ser com chuva no Nordeste. E o volume de água vai ser abundante. Aquelas chuvas de verão agora se despedem, mas deixam lembranças amargas em Petrópolis com centenas de mortes. Milhares de desabrigados no sul da Bahia e norte de Minas com as enchentes dos rios. Essas cenas perdem espaço com a nova estação, o outono, que começa no dia 20 de março. Boa parte das chuvas do verão foi por causa da zona de convergência do Atlântico Sul. A tendência aqui no Nordeste brasileiro durante a estação do outono é de mais chuva um mês depois que a nova estação começar. Ou seja, teremos um mês de abril chuvoso em quase todo o Nordeste. No outono, a zona de convergência se desloca em direção ao norte e provoca chuvas principalmente no Nordeste. Em Sergipe, a nova estação nem começou e as chuvas já chegaram. Porque, inclusive, é o período regimental das chuvas aqui do leste e do nordeste. Se inicia agora, não é? Nós estamos na pré-estação, mas se inicia de abril a agosto. Observando este mapa, vemos o comportamento da zona de convergência do Atlântico Sul na cor verde, que nos primeiros 30 dias do outono vai trazer chuva para o Nordeste, diz o meteorologista. Esse mapa para o mês de abril próximo, certo? Mostra as condições de chuva, bem concentrado aqui no leste, nordeste, especialmente desde o Recôncavo Baiano, Sergipe e Alagoas, não é? Então, há possibilidade de chuvas mais intensas. Mas o norte é uma deficiência de chuva para o mês de abril. Olha aí, o tempo começa a mudar nesta sexta-feira nas áreas de muito calor. Vamos ver com Yara Naires na previsão do tempo. Boa noite, Yara. Boa noite para vocês e ao público de casa que nos acompanha. Começamos pelo Sudeste porque a nova frente fria formada no sul do país se desloca para cá, aumentando a instabilidade em todo o estado de São Paulo a partir da tarde, com risco de temporais, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Nos demais estados da região, o sol deixará o dia quente, as pancadas de chuva podem aparecer entre a tarde e a noite. Tempo firme sem chance de chuva apenas no norte do Rio de Janeiro e nordeste de Minas Gerais, com calor de 30 graus em Belo Horizonte e 38 graus na capital fluminense. A sexta-feira será mais fria, principalmente no Rio Grande do Sul, comparando com os últimos dias. A frente fria sobre a região deixará o fim da semana
com tempo mais fresco e possibilidade de chuva nos 3 estados. Na capital gaúcha, máxima de 24 e mínima de 19 graus. A chuva mais forte e períodos mais frequentes acontecem sobre o oeste e norte do Mato Grosso e extremo sul do Mato Grosso do Sul. Também em Tocantins, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e no Nordeste, no Maranhão. Nas demais áreas das 3 regiões, o sol aparece acompanhado por pancadas de chuva. Eu volto com vocês. Vamos voltar a Brasília com Ronaldo da Silva, porque hoje o brasileiro já levou um susto com o anúncio de um novo reajuste dos combustíveis. Boa noite, Ronaldo. Sim, e agora a gente volta para falar sobre os combustíveis. Pois é, com a alta do preço do barril do petróleo, a Petrobras anunciou na manhã de hoje que vai reajustar os valores nos preços da gasolina, diesel e do gás de cozinha após 57 dias sem reajustes. Quem tem mais informações é a repórter Camila Castro. Camila, esse aumento vai doer um pouco mais, não é? Dói no bolso sim, Ronaldo. A partir de amanhã, sexta-feira, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, um aumento de mais de 18%. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para mais de R$ 4,00, um aumento aí de 24%. Para o gás de cozinha, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras foi reajustado em 16,1% e passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, equivalente a R$ 58,21. O produto não era reajustado há 152 dias e custa atualmente no país R$ 102,00, o botijão de 13 quilos. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende também de impostos e das margens de lucro de distribuidoras e revendedoras. É preciso entender que a guerra da Rússia com a Ucrânia vem provocando esses aumentos no mercado internacional. Não é só apenas o custo do barril do petróleo, mas também dos seus derivados. No caso, os derivados que são refinados a partir do petróleo, a gasolina e também o diesel. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. A vida sempre vale a pena. Essa é a principal mensagem do filme Human Life, que promete proporcionar um olhar sensível e delicado sobre o valor da vida humana. O filme foi produzido por 2 brasileiros e chega a partir de hoje ao país. A cada batimento, um sinal, um milagre. É o dom da vida que se manifesta de diversas formas. Primeiro, já na concepção, durante a gestação, quando a mãe tem a chance de ouvir o coraçãozinho batendo e depois de meses, finalmente segura seu filho no colo. Mas a vida também resplandece em tantas outras realidades, como na superação de um tetraplégico, no crescimento de uma criança com síndrome de Down ou por sobreviver ao Holocausto. São essas histórias, entre outras, que o filme Human Life retrata. Lançado em 2020, a obra ilustra a beleza e a defesa da vida, mesmo em meio aos sofrimentos e dificuldades. Nesta semana, o filme estará em cartaz nos cinemas de Brasília. Entre os dias 10 a 13 de março, os brasilienses poderão assistir ao documentário nas telas em um shopping da Asa Sul. A promessa é de que o filme desperte no público o amor à vida através de importantes testemunhas. São 67 minutos, né, de pura beleza, de uma busca pela beleza, de busca de ressaltar mesmo no sofrimento de alguns, e que isso seja um impulso para que defender a vida seja uma obviedade, a serviço da beleza, a serviço da verdade. Porque se a gente está buscando isso, a gente encontra Deus, a vida sempre vale a pena. No encontro internacional Yes to Life em 2019, o Papa Francisco reforçou: nenhum ser humano jamais pode ser incompatível com a vida, seja pela sua idade, pela sua saúde e pela qualidade da sua existência. Toda criança, desde o seio da sua mãe, é um dom que muda a história de uma família. Ela deve ser sempre bem-vinda, amada e cuidada.
O governo do Distrito Federal decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados da capital federal. O anúncio foi feito pelo governador Ibanez Rocha durante um evento em Brasília. Na semana passada, Ibanez já havia assinado um decreto liberando o uso das máscaras em locais abertos. A não obrigatoriedade do uso das máscaras em locais fechados já está valendo a partir de hoje. E daqui a pouco, no programa Além da Notícia, eu estarei recebendo o padre Patrick Batista, coordenador de campanhas da CNBB, e vamos falar sobre a campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Educação. Eu espero você às 10 da noite. E a você que nos acompanhou de casa, uma ótima noite e até daqui a pouco. Boa noite, Ronaldo. Olha, um dos maiores eventos esportivos escolares que ocorre a cada 2 anos e envolve milhares de estudantes de dezenas de países vai acontecer na França este ano. E as seletivas no Brasil já começaram. Cleverton Macedo tem os detalhes. A Geminasiade é o maior evento esportivo estudantil do mundo e vai acontecer na França no mês de maio. Agora, no mês de março, os cerca de 100 países participantes estão realizando seletivas. Aqui no Brasil não é diferente. 4 cidades estão realizando as seletivas, vão escolher a seleção nossa, a seleção brasileira. Aracaju é uma dessas sedes das seletivas. Estou aqui, inclusive, num ginásio, o ginásio Constâncio Vieira, onde aconteceu até a presente data a seletiva da ginástica artística. Por aqui, até o fim do mês de março, vão passar também os atletas do tênis de mesa, do judô, wushu, xadrez, ginástica rítmica e também os atletas da natação. Só lembrando, a Geminasiade acontece a cada 2 anos, o maior evento esportivo estudantil. De Aracaju para o Canção Nova Notícias, Cleverton Macedo. E estamos de volta para falar sobre as novas regras para o setor de telemarketing. Rodrigo Luiz tem as informações sobre o assunto. Rodrigo. Boa noite para você, boa noite para todos. E a partir de hoje, se quiser ofertar serviço, as empresas de telemarketing estão obrigadas a usar um único prefixo em ligações. O objetivo é ajudar usuários, a gente que recebe essas chamadas, a identificar esse tipo de ligação, muitas vezes indesejada. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. Ao ligar para os consumidores, as operadoras de telemarketing devem usar o código 0303. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, esse número é exclusivo para as atividades de telemarketing, mensagens telefônicas, gravadas ou não. A medida determina que as redes de telecomunicações permitam a identificação clara do código no visor do aparelho. Isso vai ajudar o consumidor a decidir se aceita ou não a ligação. Com esse procedimento, a Anatel espera combater o uso indiscriminado das redes de telecomunicações para oferta indesejada de produtos e serviços. As novas regras já estão valendo para as operadoras de telefonia móvel. Já para as empresas de telefonia fixa, o prazo vai até 8 de junho. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. A cidade de São Paulo abriu mais de 100 vagas de emprego para imigrantes ou refugiados de todas as nacionalidades que estejam morando na capital. As inscrições devem ser feitas no CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho. O espaço foi designado para atender imigrantes que buscam restabelecer suas vidas no Brasil. No local, uma equipe técnica está disponível para auxiliar na busca por oportunidades de emprego e geração de renda, inclusive com atendentes bilíngues. A cidade de São Paulo também está em busca de tradutores e intérpretes de ucraniano e russo para eventual chegada de imigrantes. De acordo com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, estão sendo preparados cartazes informativos nos 2 idiomas para apresentar aqueles que buscarem o Brasil como refúgio. Em 2020, a capital paulista tinha mais de 290 mil imigrantes. A comunidade ucraniana no município tem cerca de 10 mil pessoas, entre imigrantes e descendentes. E neste mês, a campanha Março Amarelo mostra a importância do diagnóstico da endometriose. Essa doença atinge cerca de 10% das mulheres em idade fértil. A boa notícia é que a endometriose tem tratamento.
Laís sofreu com fortes dores de cólicas, que a impediam de fazer as tarefas do dia a dia. Depois de incontáveis vezes no pronto-socorro, veio o diagnóstico. Teve uma semana que eu fui 3 vezes no pronto-socorro. Nessa terceira vez, encontrei o ginecologista que falou para mim: moça, eu tenho certeza que seu problema é endometriose. Em diagnósticos de endometriose, como o da Laís, o endométrio, que é a camada que reveste o útero, tem células que migram para fora de sua estrutura, indo em direção a outros locais, como nos ovários. Ao chegar ao ciclo menstrual, essas mesmas células sangram, mas como esse sangue é gerado em um lugar anormal, ele acumula e não é expelido pelo corpo, o que causa inflamação e dores. São focos do endométrio que foram para outro lugar e eles vão sangrar de acordo com a menstruação. Eles respondem ao ciclo que o endométrio responde. A estimativa é que pelo menos 6 milhões de brasileiras têm o diagnóstico de endometriose. E quanto mais cedo essa doença é descoberta, melhores são as chances de tratamento. Por isso, neste mês, a campanha Março Amarelo vem conscientizar sobre esse assunto. Uma menstruação mais intensa, que ela tem que tomar remédio, que ela perde o dia, é um sinal de alerta. O tratamento da endometriose depende de cada caso e pode envolver cirurgia ou acompanhamento médico e medicação. No caso da Laís, ela segue tomando medicamentos e vê hoje as dores controladas e sua fertilidade preservada. Não precisa ter medo de endometriose. Eu tenho endometriose, todo mundo fica apavorado. Não vou engravidar. Não é assim. Se você tiver um diagnóstico mais precoce possível, você vai engravidar tranquilamente, mas vai ter que ser sempre tratado. E a gente se despede de vocês daqui de São Paulo. Tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Adriana e Reinaldo. Olha, obrigado, boa noite para você, Rodrigo. Pesquisadores e estudiosos brasileiros, chilenos, colombianos e portugueses se reuniram em Itajubá, Minas Gerais, para debater a economia e o desenvolvimento sustentável dos municípios que pertencem à Serra da Mantiqueira. Após os debates, ficou a certeza de que é preciso pensar no futuro, mas com responsabilidade ambiental e principalmente de forma coletiva. Com a Mantiqueira ganhando companhia, é preciso entender, de fato, sua importância e tamanho. A Mantiqueira, ela trata aí de 1%, 1,5% do PIB do Brasil. Então, essa é uma região importantíssima, não só pela questão econômica, mas também pela questão ambiental. Para você ter uma ideia, nós estamos falando aí de quase 1,5 milhão de emprego na nossa região. Clima e crescimento foram temas do Seminário Internacional A Economia da Mantiqueira. Teve trabalhos que apresentaram como é que as mudanças climáticas previstas para a região vão afetar a agricultura nos próximos 30 anos. Quais são as culturas que vão prevalecer, quais culturas que em outras regiões deixam de ser produtivas e passam a ser produtivas somente na região da Mantiqueira. Então são inúmeros os fatores. O corredor, com mais de 500 quilômetros de extensão entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, abriga forte produção agrícola e belezas naturais. Em meio ao coração econômico do país, a Mantiqueira se apresenta como um grande pulmão que respira oportunidades, desenvolvimento e preservação ambiental. Mas o que o seminário propõe é que antes de olharmos para o futuro, possamos parar e entender como estamos vivendo o presente. Mas o grande desafio que se vê pela frente é que a solução e o futuro da região não será decidido por um município, não será decidido por um setor de produção, ele só faz sentido e só será viável e bem-sucedido se pensar em conjunto. O João Pedro concorda. Produtor de café, ele encara o seminário como mais uma ferramenta para o dia a dia. A economia funciona porque as pessoas se relacionam, né? E se a gente traz qualidade para esse relacionamento, né? Ou seja, informação, formação, isso vai trazer benefícios para todo mundo, né? Que bacana essa reportagem da Serra da Mantiqueira e agora é o oxigênio econômico, né? Muito importante isso também, sustentável. Olha, as reportagens que você viu aqui já estão disponíveis no site noticias.cançãonova.com.
Assista daqui a pouco, às 8 horas, a Santa Missa transmitida de Brasília. Às 9 horas tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10 tem mais informação na TV Canção Nova com Ronaldo da Silva, no programa Além da Notícia. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.